Olá, manicos! Como vocês estão? Hoje aqui no Além do Wrestling nós vamos falar um pouco sobre uma rivalidade que ultrapassou os rings e as histórias e foi para os bastidores. É a rivalidade entre o Shawn Michaels e o Bret Hart, que foi uma sugestão de um comentário aí no último vídeo. Quando a gente fala sobre o Shawn Michaels e o Bret Hart, a gente pensa logo no Montreal Screwjob, mas o que poucos sabem é que na verdade eles já estavam tretados há um bom tempo e por algumas outras razões. E nesse vídeo eu vou contar um pouco delas pra vocês. Os dois começaram a sua carreira de uma forma bastante semelhante. E vale ressaltar que a causa disso tudo começou quando eles ainda eram de tags. Que o Shawn Michaels era do The Rockers e o Bret Hart era do Hart Foundation. As tags começaram em rivalidade e em novembro de 1990 eles lutaram pelo título de tags, onde os Rockers venceram, mas teve um problema porque uma das cordas do ringue ela quebrou e ela se soltou. E como naquela época esse episódio do Raw foi gravado, o Vince McMahon achou que não deveria ser mostrado na televisão, porque tava tipo zoadaço o ringue. Então eles cortaram aquela match e, de acordo com os livros, os registros históricos, os Rockers nunca ganharam. Aquele evento foi totalmente apagado da história. O tempo passou e os dois subiram um pouco mais no plantel, no roster. E depois da saída do Hulk Hogan do Ultimate Warrior, o Vince precisava de um campeão de respeito. Então ele colocou o Bret Hart como o WWF Champion. Por outro lado, o Shawn Michaels ganhou o Intercontinental Championship. O tempo passou, eles se enfrentaram algumas vezes, como no Survivor Series, mas pode-se dizer que a rivalidade esquentou quando era a época da WrestleMania. Na WrestleMania do ano de 1995, o Shawn Michaels lutou contra o Diesel, que é o Kevin Nash, que naquela época o Nash era o face e o Shawn Michaels era o heel. Mas como ele era um excelente wrestler e ele tinha um excelente condicionamento físico, os torcedores apoiavam o heel. Isso não devia acontecer, devia ser vaiado. Como os torcedores estavam gostando do Shawn Michaels, mesmo ele sendo heel, os escritores decidiram fazer um face turn nele no Raw após o WrestleMania. Aí, nesse caso ele virou face, e aí sim todo mundo veio pra cima dele, todo mundo começou a apoiar ele. O Bret Hart estava assistindo aquela luta contra o Nash e disse que o Shawn Michaels se tornou face por espontânea vontade e por causa do egocentrismo dele, porque ele achava que o Shawn Michaels se tornou face para receber todo o reconhecimento, para que toda a glória viesse para ele. E ele achou isso uma grande falta de profissionalismo da parte do Shawn Michaels. Após essa WrestleMania, os dois estavam no topo da pirâmide, no topo do plantel, disputando o primeiro lugar sendo face. No Survivor Series desse mesmo ano, o Bret Hart derrotou o Kevin Nash para se tornar 3 vezes campeão da WWF. Mas não muito tempo depois disso ele começou a se sentir desvalorizado, porque os holofotes estavam indo mais para Shawn Michaels, que não era campeão da empresa como ele era, mas ele estava recebendo mais atenção do que o próprio Bret Hart, então isso deixou ele meio puto. A noia dele era tão grande que ele achava que aquele reinado, o terceiro reinado dele, era apenas um reinado de transição até que Shawn Michaels ganhasse o título dele e virasse o rosto da companhia. Então ele tinha esse medo de ser desvalorizado, ele já não estava se sentindo muito bem com a empresa. O Bret lutou com o Undertaker no Royal Rumble e com o Diesel, o Kevin Nash, no In Your House. Mas ele achava que essas lutas eram apenas para mostrar que ele não era um campeão de respeito. Porque, sim, ele apoiou pra caramba nessas lutas. Então mostrava que ele não tinha porte para ser campeão, ele não era um campeão valorizado. Neste mesmo Royal Rumble, o Shawn Michaels foi o grande vencedor, que ele entrou em primeiro lugar e eliminou todos os outros. E ia enfrentar o Bret Hart, que era o então campeão, na WrestleMania 12, naquela famosíssima 60 Minutes Iron Man Match, uma das primeiras Iron Man Matches da história, se não a primeira. Com todas essas ideias passando pela cabeça do Bret Hart, ele com certeza não ficou contente com o Shawn ter ganhado o Royal Rumble. Ele sentia que toda essa storyline, toda essa feud estava sendo construída só para ele entregar o título de graça pro Shawn Michaels na WrestleMania. E o pessoal que estava acompanhando a WWF naquela época dizia que realmente era mais ou menos aquilo, que ele estava meio certo de ficar bolado. Então chegou o grande dia. Os 60 minutos acabaram e não tivemos um vencedor, deu empate. Então teve aquela questão da morte súbita. Quem conseguisse o primeiro pin era o campeão. E o que aconteceu? Shawn Michaels conseguiu e se tornou campeão. Assim como o Bret Hart achou que ia acontecer. A vitória dele e tudo mais estava tudo no script. Estava tudo planejado. O que não estava planejado é que o Shawn Michaels pediu pro referee, que é o juiz, para tipo expulsar o Bret Hart do ringue
pra ele celebrar sozinho lá a sua vitória com o título e tal. O Bret Hart achou que ele ia uma grande falta de respeito e de profissionalismo. Como a gente sabe, naquela época o Shawn Michaels ele era um crianção, digamos assim. Tanto que ele teve problemas com drogas um tempo depois, aposentou, depois voltou em 2002, mas por aí vai. Depois dessa luta aí, o Bret Hart saiu de férias, foi descansar um pouco, e nisso a WCW ligou pra ele e ofereceu um contrato massa, levando em consideração que o contrato da WWF já estava se encerrando já com o Bret. Então, como ele era um cara muito respeitoso, ele se juntou com o Jim Ross e com o Vince, se sentaram para discutir um pouco os termos do salário dele, como ele queria sair da empresa, dos planos dele para a empresa. Ele queria que quando ele retornasse, ele entrasse em rivalidade com o Shawn Michaels para culminar na WrestleMania 13, que é a WrestleMania de um ano depois dessa 6 Minute Iron Man Match. Um ano depois, o Shawn Michaels perderia o título pro Bret Hart e recuperaria na revanche, que seria mais ou menos no SummerSlam, no Survivor Series, algo do tipo. Onde o Bret Hart perderia o título de novo, só que dessa vez ele entregaria o título para o Shawn Michaels, mostrando aqui o título, passando a tocha para uma nova geração e mostrando que o futuro era o Shawn Michaels. De acordo com o livro que o Bret Hart escreveu, o Vince e o Jim gostaram da ideia. Eles realmente estavam apoiando a ideia. Ele também disse que na storyline ele iria criticar o perfil do Shawn Michaels e criticar a pessoa dele pra mídia, porque ele era escritor de uma revista de wrestling na época. Então ele ia difamar, entre aspas, contar os podres da vida do Shawn Michaels pra incrementar um pouco mais a história que ele já tinha. Naquela época já tinha alguns rumores que o Bret estava indo para a WCW, então o Shawn Michaels ficou meio assim, se ele tá saindo, então o que ele tem a perder, tipo, se ele chutar o balde e falar um monte de coisa sobre mim. Então o Shawn Michaels também começou a ficar um pouco bravo sobre isso. Aí sim foi começando a aumentar mais a tensão entre eles. O Bret Hart recebeu uma proposta da WCW de um contrato de 3 anos que ele ganharia por ano aproximadamente 2,8 milhões de dólares, que é muita grana, muita grana. O Vince, depois de perder o Hulk Hogan e o Ultimate Warrior que eu falei no começo, ele ficou com medo de perder mais uma grande estrela, que é o Bret Hart. Então ele ofereceu um contrato de 10 milhões de dólares para o Bret Hart, 10 milhões por ano, oferecendo a ele um contrato de 20 anos com a empresa. Então faz as contas aí, 10 milhões por ano, 20 anos, né? Tinha que ter grana para pagar o cara. O Bret Hart voltou no Survivor Series e lutou contra o Stone Cold, que teve toda aquela match que teve o Double Cross. Stone Cold entrou como heel, saiu como face, e o Bret Hart entrou como face, saiu como heel, por causa daquela situação que o Stone Cold estava no sharpshooter, sangrando, a cara dele todo sangrando, mas ele não desistiu, não deu tap out, ele acabou perdendo por desmaio, por KO. Então, essa é uma cena memorável. Se você não viu, dá uma olhadinha aí. As coisas ficaram um pouco mais calientes, um pouco piores, quando aconteceu o Curtain Call, que eu falei no primeiro vídeo aqui, do Expressions Wrestling. Que o Bret Hart disse que aquilo tudo que aconteceu com o Clique, que eles quebraram o personagem e tudo mais, era mais um exemplo de falta de profissionalismo do Shawn Michaels e de molequice, entre aspas, como sua avó diria. Como o Bret Hart era um cara bastante consciente, deram o apelido dele de líder da nova geração, que é o cara que dava conselhos, que explicava, falava, ó, faz isso, não faz isso e tal. E ele liderava vários wrestlers que viraram a ser famosos depois, como Stone Cold. E o próprio Stone Cold também não achava que o Shawn Michaels era um grande profissional, porque ele já tinha feito umas cagadinhas no passado. Ele achava que o Bret Hart estava certo em dar uns toques no Shawn Michaels para ele ficar um pouco mais maduro no assunto. Aí começou tudo. Em fevereiro de 1997, o Shawn Michaels lesionou o joelho, ou pelo menos ele disse que lesionou, e deixou o título vago. Todo o plano do Bret Hart, que ele voltaria, teria rivalidade, ganharia o título na WrestleMania 13, depois perderia lá na frente e ia pra WCW, foi pelo ralo, porque ele lesionou o joelho. A coisa estava tão feia que o Shawn Michaels não queria entrar mais no ringue com o Bret Hart, com medo no momento de raiva, no momento de descarrego assim, incentivasse ainda mais a lesão do joelho. Eu tô fazendo essas aspas porque o Bret já disse várias vezes que ele achava que o
que o Shawn Michaels tinha fakeado, que tinha fingido aquela lesão para não ter que perder para ele, porque, né, os caras não se gostavam e não tinha essa moral um com o outro. O Shawn deixou o título vago no episódio do Thursday Night Raw e saiu, porque ele estava lesionado. Aconteceu que o Vince McMahon resolveu mudar totalmente os planos. Aconteceu que no WrestleMania 13 o Bret Hart lutou com o Stone Cold e o Shawn Michaels estava como comentarista na luta do Undertaker com o Sid Vicious, que é o Psycho Sid, que é o cara que quebrou a perna, durante a luta deles pelo WWF Title. As coisas entre eles ficaram ainda piores quando o Shawn Michaels publicou o livro Sunny Days, que dizia que o Bret Hart tinha um relacionamento secreto com a Sunny, mesmo ele sendo casado, que não batia muito bem com a moral que o Bret Hart mostrava, com o cara respeitoso que ele era. Não fazia muito sentido, mas difamação nem sempre é uma coisa legal. A situação estava tão crítica que eles tiveram que se afastar um pouco para baixar os ânimos. Um tempo depois o Shawn Michaels virou líder da DX, The Generation X, e o Bret Hart ganhou de novo o WWF Title no SummerSlam de 97. Só que não durou muito porque ele e o Vince brigaram de novo e o Vince ameaçou de cortar o contrato dele, aquele de 10 milhões, e deixar ele negociar com a WCW, tipo, largar ele e pronto. Naquela época a WWF estava em crise financeira e gastar 10 milhões por ano não estava muito acessível, então eles tinham que cortar gastos, cortar o Bret Hart. E como eles cortaram? Eles tinham que fazer o cara pedir pra sair, eles não podiam tirar ele. O que aconteceu? Montreal Screwjob, a história que vocês devem conhecer. Se vocês não conhecem, bom, basicamente o Shawn Michaels colocou o Bret Hart numa submission e o juiz terminou a luta sem ninguém ter dado tap out. Tanto que os dois lutadores ficaram lá sem entender nada e o título foi entregue ao Shawn Michaels sem o Bret Hart ter desistido, sem nada do tipo. Foi tipo muito confuso. Foi basicamente o que aconteceu com a Charlotte e com a Natalya no Payback. Depois desse acontecimento, o Bret Hart ficou muito bravo com o Vince McMahon. Tanto que nos bastidores, tem umas filmagens aí, o Bret Hart chegou e deu um soco no Vince McMahon. Quebrou a mandíbula dele, aqui assim, de tão bravo que ele tava. E é de se esperar também, né? No documentário Wrestling with Shadows, Bret Hitman Hart, Wrestling with Shadows, o Bret disse que ele ficou muito chocado com a situação, principalmente porque o referee, o juiz, ele considerava um amigo próximo. E acabou que o amigo dele traiu ele e fez tudo aquilo, falou que ele deu tap out, entregou o título pro Shawn Michaels. Tudo aquilo foi uma facada nas costas do Bret Hart. Ele ficou tipo, muito bolado. O Shawn Michaels afirmou, na época o Shawn Michaels afirmou que não sabia de nada, que ele não estava por dentro de nada. Mas um tempo depois ele falou que sabia e que tinha sido ideia do Triple H. Que é um grande de um vacilão. Sempre foi. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa pequena história. Tem muito mais coisa? Tem, mas eu queria deixar, assim, bem superficial para que os novatos possam entender. Se você quiser saber um pouco mais, deixa nos comentários. Se você quer saber outro tema, deixa nos comentários. Passa no Dr. Live Shop. É isso aí mesmo, espero que você tenha gostado. Tchau!